Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu me chamo Guilherme e vamos para a segunda live de hoje, né? Dia 17. E aqui eu tô com o Reginaldo Nasser, um prazer em trazer ele aqui novamente. Ele que já participou de uma live aqui no canal há um ano atrás, né? Para falar do 11 de setembro. E está aqui de novo para poder apresentar o seu livro, né, que diz respeito ao Talibã, diz respeito ao Afeganistão, né, para ele, né, para contar para a gente a tese dele, né, o que ele coloca no livro para poder acrescentar nas discussões aí que envolve o dia a dia no Brasil e no mundo, né. Então, Reginaldo, como um canal daquela vez para cá cresceu consideravelmente, acho que tem muita gente aqui que não te conhece ou que está vendo você aqui no canal pela primeira vez. Então, gostaria que você se apresentasse aí para o pessoal. Pois não. Bom, boa noite a todas e a todos. Prazer estar aqui com o Guilherme, companheiro lá da PUC São Paulo. Eu sou professor na PUC há, sei lá, 30 anos, 31 anos. Eu fiz Ciências Sociais, fiz mestrado em Ciência Política, doutorado em Relações Internacionais, depois fiz tese de livre docência também em Relações Internacionais, sobre justamente o tema, política externa e Oriente Médio. Pertence a um Instituto de Estudos sobre os Estados Unidos, que é um grupo que foi criado aí pelo CNPq, e coordena também um grupo lá na PUC, que tem aluno de graduação, mestrado, doutorado, sobre conflitos internacionais. Né? Então, é esse tema, Estados Unidos, Oriente Médio, mundo islâmico. Né? E comecei na verdade, já estudava, entrei mais pela questão da Palestina, né? Eu digo sempre que, às vezes, as pessoas veem o sobrenome, falam, Nasser, é árabe, né? Eu sou descendente de libanês, e por isso está falando sobre isso. Né? É interessante que na minha família, o único que falava em questão internacional, entrava na questão do Oriente Médio, era meu pai. Né? Porque meu pai era do Partido Comunista, Brasil. Eu tinha um tio que foi secretário de Relações Exteriores do Partido Comunista, foi médico do Prestes. Eu estou falando tudo isso porque a questão internacional sempre foi presente na esquerda. Um dia a gente discute isso aqui porque sumiu. A esquerda, já há um tempo, está analfabeta em questão internacional, né? Infelizmente. E quem sempre trouxe, historicamente, lá do século XIX, sempre foi a esquerda, tanto para pensar como para agir. Então, a gente sempre teve isso no radar. Eu fiz curso de medicina, mas lia sobre internacional. Larguei medicina e tal. A gente sempre acompanhava a parte internacional. E década de 70, né? Adolescência, depois 80, juventude e tal, o Oriente Médio começou a chamar muito mais atenção. A guerra com Egito, Síria e Israel, 73, teve a crise do petróleo, teve uma recessão brutal no mundo. A guerra no Líbano em 1980, que chamou a atenção no mundo inteiro, com a invasão de Israel. E, fundamentalmente, 79 é um ano que hoje até muitos historiadores dizem que repercute não só no Oriente Médio, mas no mundo inteiro. Entre 79 e 80, dois grandes fatos que vêm influenciar até os dias de hoje. A Revolução Iraniana e a invasão do Afeganistão pela União Soviética. São dois acontecimentos que vão ter consequências. Então, essa do Afeganistão é que a gente pode conversar aqui hoje. Então, ali se formou um ambiente, um contexto que ninguém esperava que depois ia acontecer, que foi o surgimento no Afeganistão dos chamados, de um lado, chamados grupos jihadistas.
Então, quando acontece a guerra do Afeganistão para expulsar os russos, é convocada a jihad. É a única que existiu até hoje, sempre falam em jihad. Jihad é uma reação a uma agressão no Islã. E aí, se convocaram o Islã, que foi gente do Líbano, do Iraque, da Síria, da Arábia Saudita, lutar ao lado dos afegãos, que não são árabes, né? São muçulmanos, mas não são árabes. E isso criou ali uma experiência e derrotaram os russos. Né? Uma derrota meio ingrata, mas porque morreram mais de 1 milhão de afegãos e 15 mil russos. Mas conseguiram expulsar os russos. Isso contou com a ajuda dos Estados Unidos, armas, dinheiro, Arábia Saudita e Paquistão, Serviço de Inteligência Paquistão. Ajudou esses grupos, organizado e tal. Então, se montou uma expertise de conflito aí, de insurgência. E quando acaba a guerra, esses árabes voltam para suas casas. Então, no livro eu pego 2 personagens. O Zawahiri, que, aliás, voltou a ser falado, porque no sábado passado, no 11 de setembro, ele publicou um vídeo, saiu aí nas redes. O pessoal achava que ele estava morto. Ele é da Al-Qaeda. Inclusive, ele é considerado um dos mentores do Bin Laden. Ele é mais velho um pouco, tudo. Ele é médico, teve um tempo na Inglaterra, foi lá no Afeganistão ajudar feridos, etc. Entrou ali no ambiente de luta política, voltou com isso para o Egito, se articulou com grupos terroristas. Passou a organizar grupos terroristas. O Osama Bin Laden voltou para a Arábia Saudita e também começou com isso. Então, bem esse grupo jihadista aí. E, basicamente, em termos de doutrina, eles mudam muito. Eles começam a atacar o nacionalismo árabe. Porque eles vão dizer... Porque a proposta deles é além de Estado-nação. O Estado-nação, para eles, é uma traição, porque a ideia é formar a comunidade muçulmana. Então, não é ter Estado. E o nacionalismo árabe, pelo contrário, veio com a ideia de Estado. Né? E, para isso, eles se propõem a fazer uma ação global, uma ação internacional, transnacional, né, para desestruturar aqueles que apoiam os regimes repressivos da Arábia Saudita, Egito e tudo mais. De outro lado, surgiu o Talibã. Muita gente até se equivoca, fala que os Estados Unidos apoiou o Talibã. Os Estados Unidos não apoiou o Talibã porque não tinha o Talibã. O que aconteceu foi que alguns membros que fundaram o Talibã lutaram na guerra e, indiretamente, foram ajudados pelos Estados Unidos. Mas o Talibã, organização, não existia. O Talibã vai ser criado por volta de 92, 93, e um crescimento rápido, inesperado, porque o Afeganistão estava em guerra civil, e dentre vários grupos, o Talibã acaba sobressaindo. Em 2, 3 anos. Uma coisa... E o líder do Talibã, que traduz muito o perfil do Talibã, é o Mullah Omar, que morreu. Já há um tempo, o filho dele faz parte desse novo governo. O Mullah Omar era um cara que combateu a União Soviética, ele era ferido de guerra, não tinha uma perna, tudo, e ele era muito provinciano, do meio rural, nunca morou em cidade, e começou a carreira como justiceiro. O Talibã começou a matar os criminosos, estupradores, assaltantes, tipo de que a gente conhece aí em muitos lugares do Brasil. Né? E eles cresceram muito e chegaram ao poder. E aí, por circunstâncias, há uma aliança da Al-Qaeda com o Talibã. Mas é importante dizer, porque esse assunto voltou agora, e vai ser daqui para frente, eles são entidades distintas, são aliados, mas são completamente distintos. A Al-Qaeda sempre se propôs a atuar globalmente, como eu disse. O Talibã nunca saiu das fronteiras. Nunca. Até 2005, eles nunca tinham feito um atentado terrorista. Começaram a fazer depois, na resistência. E, portanto, eles são entidades distintas. O Talibã tem ideia de ocupação. Veja, se tornou governo. A Al-Qaeda não tem ideia de se tornar governo. Mas os Estados Unidos fez essa armadilha para justificar o ataque ao Afeganistão. Que armadilha? Dizer que era a mesma coisa.
Então, ao 11 de setembro, 19 sequestradores, 15 são sauditas, um iemenita, um egípcio, que é o líder, Mohamed Atta, mas nenhum afegão. Aí vieram com o argumento que foram treinados no Afeganistão. E até hoje eu ouço isso, a gente vê. O que fere o bom senso. Porque treinar o quê? Pilotar Boeing? Eles treinaram nos Estados Unidos. E o Mohamed Atta morava em Hamburgo, na Alemanha. Fez tese de doutorado lá. Não tinha nada a ver, não tem treino nenhum. Aí o Bush veio com a história de que não vou diferenciar quem é terrorista de quem abriga terrorista. E com isso justificou o ataque e a ocupação do Afeganistão. Qual a ironia da história? Que eles mesmos, os Estados Unidos, teve que desatar esse nó que eles fizeram para dar uma desculpa para sair. Então, final do governo Obama, começo do governo Trump, principalmente, vai dizer, o Talibã não é terrorista, não tem nada a ver com a Al-Qaeda, né? Não são. Bom, mas eles que falaram isso e justificou todos esses anos ocupar lá com essa justificativa que eles são. Mas tiveram que fazer isso, porque não deram conta, né, da ascensão do Talibã, e aí o Trump sentou na mesa com eles. E por isso o subtítulo do livro que eu coloquei, Amigos Talibãs. O pessoal me lá atrás. Não, lá atrás não tinha, agora. Porque o Trump vai dizer, estamos juntos, nós somos amigos, somos aliados. Né? Que também foi repetido pelo Joe Biden. Então, essa é uma incógnita agora. Como é que vai se dar a relação, já que o Talibã é o governo, um governo que tenta ser diferente daquilo que eles foram no passado, em que aspecto? No reconhecimento internacional. Então, o Talibã, na época, era reconhecido por 3 países e não fazia questão, entre 96 e 2001. Era reconhecido pela Arábia Saudita, Paquistão e Emirados Árabes. E não fazia questão. Agora, é reconhecido por grande potência, Rússia e China, pelo Irã, que era inimigo. Né? Então, ele tem outra pegada, tem mais pretensões. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho dito isso, quer dizer, muda, são outras pessoas entraram, teve 20 anos, mas não vai mudar a sua essência. O governo repressivo, porque é a identidade que ele se construiu. Até para disputar com outros grupos, né? para se destacar entre eles. Então, ele vai tentar equilibrar um pouco isso. E a questão é muito a ideia para inglês ver, né? Quer dizer, então, como o Ocidente só fica olhando para algumas coisas e para as cidades, né? Porque é muito interessante essa hipocrisia. Começaram a notar o Afeganistão porque teve aqueles acontecimentos em Cabul. Né? A opinião pública mundial ficou estarrecida com a pessoa lá caiu do avião. Mataram mais de 400 mil afegãos em 20 anos, ninguém falou nada. Agora que vem com essa história. Fora fome, de problema de água, de saúde, de água, tratamento de água. Agora vem um inverno horroroso, as pessoas sem condições. Né? Então, olhar a questão de frequentar escolas, mulheres, que é importante, não tem dúvida nenhuma, as mulheres estão se manifestando, mas o Afeganistão, 75% da população é rural. Como é que são as mulheres nesse meio rural? Não tem nada a ver com as mulheres do meio urbano. O Afeganistão é um país estruturado, a estrutura socioeconômica do Afeganistão é tribo, aldeias. Então, vocês já devem ter ouvido, fica aquela história, todo mundo repetindo, cemitério de império, mas ninguém para explicar. Né? Por que é cemitério de império? Não tem nada romântico, né? Parece um espírito. Não. É porque essa estrutura fragmentada impede qualquer poder centralizado ou que queira unificar o Afeganistão. Isso nos leva a deduzir que o Talibã está fazendo o quê para ele se manter no poder? Vários acordos com líderes tribais, senão ele não governa. Então, é um país rural, fragmentado, muito descentralizado e muito diverso.
situações geográficas, muita montanha, deserto, tem uns lugares bastante irrigados, onde tem a papoula opiácea, que cresceu muito a produção nesses anos. O Talibã é uma parte disso, oferia recurso disso, mas o Talibã é o menor na cadeia aí do tráfico. Né? Quem ganha é muito mais, quem vende leva para a Europa. 90% vai para a Europa e Rússia. A papoula ela é transformada em ópio e heroína. Então, cerca de 80% a 90%, me parece, da heroína no mundo, e vai para a Europa, do Afeganistão. Tem uma rota, se olhar no mapa, ela sobe pelo Tajiquistão, vai para a Rússia e depois vai. Então, usaram muito isso daí. Então, o Talibã é uma organização... Outro dia alguém perguntou, é uma guerrilha? Eu falei, olha, não dá para definir. Eles têm ação de guerrilha, fizeram ação de terrorismo, é um grupo muito organizado, ele combina bem uma organização de redes, redes que abrangem aldeias pequenas e vai até o Conselho Maior do Talibã. Durante o governo Trump, se revelaram também, de forma surpreendente, bons diplomatas. Foram lá nos acordos de Doha, sentaram na mesa, negociaram, acertaram. Tiveram uma vitória diplomática sensacional, eles isolaram o governo afegão. Então, tem dito sempre, pensam bem, alguém está lutando com dois inimigos que são aliados. Aí um belo dia você fala, deixa eu conversar com esse e o outro não pode escutar. Foi isso que fizeram. Isolaram o governo afegão. Que ficou isolado até o final, como foi agora, e debandou. Então, eles se articularam muito bem diplomaticamente. Agora, eles vão estar no governo. É o desafio. Eu, particularmente, acredito que o desafio maior é econômico. Os Estados Unidos e os países ocidentais congelaram os ativos, vários ativos, bilhões de dólares. Crise econômica lá, o país está arrebentado. E vamos ver o que eles vão fazer. Se aproximaram da China, da Rússia, mas ninguém sabe até que ponto vai essa parceria, essa aliança. Não se sabe. Se especula, mas ninguém sabe. Eu vi outro dia que eles estão se aproximando do Irã, querendo saber coisa de petróleo, gasolina mais barata. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair disso daí. Mas não vai ser fácil. E vão enfrentar grupos terroristas também. O Estado Islâmico do Khorasan. Né? Então, quando aconteceu aquele atentado, um amigo meu falou, o Reginaldo fez essa previsão. Como é que eu fiz a previsão? Eu li e coloquei no livro. 2015, o Estado Islâmico entra lá. E ele se chama Estado Islâmico do Khorasan. Por que eu estou dizendo isso? Tem a ver com o que eu falei da doutrina. Khorasan é uma antiga região, ali onde não tinha Estado Nacional. Abrangia o Irã, abrangia o Afeganistão, abrangia, parece, uma parte do Tajiquistão e tal. E esses caras entraram lá e pegaram um grupo assim que o Talibã não tinha, não entrava muito, que é grupo urbano, classe média, média alta, jovens, universidade, e que passaram a participar, aliciar para atentado suicida. Então, nesse momento, foi inédito, porque ficou o governo do Afeganistão, o Talibã e os Estados Unidos de um lado, contra esse Estado Islâmico, o Estado Islâmico do Khorasan de outro. Pegou gente insatisfeita que estava no Talibã, achando que o Talibã está moderado. Então, muita arma, dinheiro que circula ali de contrabando, de tráfico, então vai formando grupos. Esse vai ser outro desafio ali para o Talibã. Né? Do lado dos Estados Unidos, muito tem se dito da crise do império. Não é crise de império, nada. Os Estados Unidos ficou lá 20 anos, a elite americana ganhou 2 trilhões de dólares, que aparece como gasto. Já falei para o pessoal, pô, gasto? Alguém ganhou isso daí. Quem ganhou isso? A elite americana e uma pequena parte da elite afegã, que agora se mandou também, roubou
deixou o país em frangalhos e se mandaram. Tem outras coisas, outros lugares para o mundo para eles irem explorar. Não conseguiram ficar lá, quer dizer, conseguiu 20 anos e esgotou, foram embora. Nada mais que isso. Né? Não tem grandes repercussões. Equívoco grande está se transformando hoje em dia ficar comparando foto. Vietnã e Afeganistão. Na hora que eu vi aquilo, não tem sentido. Vietnã, primeiro, nem vou me alongar aqui, comparar Vietcong com o Talibã. Né? Vietcong, tudo era comunista, tinha uma luta internacional. Onde é que o Talibã tem luta internacional? E o que o Talibã tem a ver com a esquerda? Eles são... Se alguém falar que eles chamavam os russos na época lá de porco. E porco é uma coisa bem depreciativa no Islã. Né? São os porcos, chamava isso. Os socialistas, o comunismo é de porco. E aí mostrando essas fotos. Morreram 2.500 americanos em 20 anos. 2.500 americanos. Não teve passeata nos Estados Unidos. Não teve invasão de universidade, não matou negro, não matou jovem, como foi o Vietnã. Nada disso. Nada a ver com o Vietnã. Outra, a embaixada americana intacta. As pessoas se percebem na hora da foto, a foto lá do Vietnã é da embaixada americana, que está aquela confusão. A foto lá da coisa é o aeroporto de Cabul. E a retirada americana já tinha acontecido. Tanto é que no livro eu entreguei o texto em começo de agosto. E o que eu estava lendo os americanos já tinha acontecido a retirada dos Estados Unidos. Então, no livro lá eu falo que os Estados Unidos se retirou. Então, aquilo que começou a chamar a atenção, propositadamente, né, é a retirada dos afegãos. E é muito interessante. De um dia para o outro, todo mundo virou humanista, todo mundo se preocupou com o Afeganistão. Né? É muita hipocrisia. Né? Atentar só para aquilo que estava acontecendo no aeroporto. Né? Do Afeganistão, como se aquilo fosse a realidade do Afeganistão, como eu disse, que é um país rural. Né? Então, nada a ver com o Vietnã. Absolutamente nada a ver. Né? Então, hoje lá, o Afeganistão é um ativo, é bom para a China, ok? A China vai, país importante, dizem que tem lítio, não se sabe ainda, tem a rota ali para a China, é um país, faz divisa com o Irã, faz divisa com o Paquistão, importante, ok, tudo isso é importante, mas não vai ser fácil lá, não vai ser fácil. Um governo estável ali na região. Então, essas coisas que eu procurei colocar aí no livro. O livro está organizado, pega um primeiro capítulo, pega uma síntese desse momento do jihadismo no Afeganistão. Depois, outro capítulo é o 11 de setembro, as reações, como é que foi feito, né? Os Estados Unidos, sociedade americana, reação interna, o que o FBI começou a prender pessoas sem indício nenhum. Assim, as coisas mais arbitrárias na história dos Estados Unidos. E não foi só aquele momento, depois a gente pode voltar, isso começou a estabelecer um padrão para o mundo, que se espalhou pelo mundo. Né? Quando o Bush falou que ia atacar o terrorismo, eu estou dizendo isso, todo governante tinha um terrorista para chamar de seu. Israel, na hora, falou, tá vendo o que a gente faz com os palestinos? E vocês ficam falando? Terrorista. O Putin veio e falou, tá vendo? Ficava me criticando como eu lido com os tchetchenos. A China, como eu lido com os uigures. E cada um falou do seu. Então, todo o movimento autonomista no mundo que lutava foi chamado terrorista. Depois, os movimentos sociais, até hoje. Né? Então, começou essa ideia que o terrorismo, refugiado é terrorista. Né? Então, isso é herança do 11 de setembro. Então, eu abordo um pouco essas questões como começo ali. A ideia de que não precisa ter muito indício, tem que prender. Né? E os países que se aliaram, os Estados Unidos, que se venderam, né? Dizendo, como todos, inclusive o Brasil. Eu vi o Celso Laffer, muita cara de pau. O Celso Laffer era ministro de Relações Exteriores. Ele
Não, os Estados Unidos têm direito de atacar o Afeganistão. Mas o Afeganistão não atacou os Estados Unidos. Como é que pode isso? Ele, professor de direito internacional, falar um negócio desse, agora está criticando o Biden. Por isso, na hora que começou, eu vou por isso, na hora que começou o Globo criticar o Biden, ver Celso Laf e outros, eu já coloco um pé atrás, né? Que aí todo mundo criticando o Biden, né? Esse falso humanismo aí. Né? Porque eu acho que também tem uma ideia de que é uma intervenção que poderia ter dado certo, entre aspas. Né? É muito interessante isso, é muito sutil. Às vezes critica, ele fala, o cara está criticando. Não, é porque ele acha que poderia ter dado certo a intervenção. Né? Então, e aí os outros capítulos eu pego cada governo americano, né? 2 governos Bush, 2 do Obama e 1 do Trump. E as mudanças. O Obama é eleito porque ele disse que tem uma guerra boa e uma guerra ruim. Porque quando os Estados Unidos entram em guerra no Afeganistão em 2003, no Iraque, os Estados Unidos joga todos os recursos para o Iraque. Claro que era muito mais importante o Iraque, país muito mais importante, mais forte, tudo. Joga recurso econômico, militar, e deixa ali o Afeganistão que parecia tudo tranquilo, porque caiu o Talibã, o pessoal da Al-Qaeda fugiu, estaria tranquilo. E aí eles voltam, né? Segundo o governo do Bush, o Talibã começa a voltar, e aí o Obama ganha, Biden é o vice, ele ganha a eleição dizendo isso, que é uma guerra boa e uma guerra ruim. A guerra boa é o Afeganistão, porque é a guerra onde tem terrorista. Isso é o Obama falando. E a guerra ruim é o Iraque, que não tem terrorista. Nós vamos sair para o Iraque e vamos. Então, jogou tropa. Foi o momento mais pesado da guerra, foi com o Obama. Aumentou muito as tropas, bombardeio, drones. Né? Só que chega no segundo mandato dele, ele olha, não adianta. O Talibã está lá, voltando. Aí que começa já a surgir a ideia de, vamos embora, vamos mandar disso. Aí o Trump entra e dá sequência para isso, por outras razões. Uma outra elite que entra com o Trump que não quer saber. Teve uma elite que ganhou muito dinheiro, 2 trilhões. Gastaram 2 trilhões, ou ganharam 2 trilhões. Mas essa elite do Trump é uma outra elite, que é para ir outras coisas. Então, o Trump apressa. E o Biden pegou já tudo andado, os acordos. O Biden entrou, tinha 3 mil americanos lá. Não tinha ninguém já mais. Né? Então, os Estados Unidos já tinha abandonado a coisa do Afeganistão e acabou esse momento, vamos dizer assim, final, que chamou mais atenção e procuraram, depois a gente pode até discutir, não é tema aqui, mas de desviar a atenção dos Estados Unidos. Pouca gente está falando isso daqui no Brasil. Eu fiz até um vídeo aí para a Carta Capital, que é uma grande luta lá nos Estados Unidos contra as corporações. Né? O Bernie Sanders está liderando isso. Vocês terem uma ideia, já há muito tempo as corporações pagam 35%, mais ou menos, de lucro para o Estado. O Trump veio e jogou de 35% para 21%. Foi a maior queda da história. As corporações adoraram o Trump. E agora o Bernie Sanders, para subir para 28%, chegou a 26%, Partido Democrata, e agora vai para o Congresso. É uma batalha. Subir 5%. Isso vai dar trilhões. Então, eles não estão preocupados. Então, você não quer saber de envolver não quer saber de envolver, quer sair rápido. Por isso que o Biden queria sair rápido. Estados Unidos, crise tremenda, desigualdade profunda, pandemia voltou, esses grupos de extrema-direita lá crescendo. Vamos largar isso daí. E largaram mesmo. E aí foi aquele caos lá em Cabul, mas repito, Cabul não é o Afeganistão. Inclusive, é uma piada lá no Afeganistão, dizendo assim, quando tinha o presidente do Afeganistão era chamado de prefeito de Cabul, porque Cabul é considerado quase um outro país.
Então, o restante do país já tinha sido ocupado pelo Talibã. Ninguém estava falando nada. Aí, na hora que apareceu o Cabul, é que. Ou seja, claro, porque lá está as ONGs, tá as instituições internacionais, chamou mais atenção do que estava ocorrendo. Né? Então, assim, falei bem rapidamente, mas uma síntese aqui, são 20 anos, né? Muita coisa desse processo, mas a coisa não para, porque o 11 de setembro deixou muita sequela, muita consequência. Aliás, ontem um deputado bolsonarista entregou, me parece que com as emendas do projeto, a gente precisa ficar atento a isso, de lei do contra-terrorismo aqui no Brasil, né? Que entrou no governo Dilma, né? Disso de passagem. Né? E agora estão tornando ainda pior. Né? Então, isso tem no mundo inteiro, esse modelo de lei contra terrorismo que foi elaborado na época. O sistema de vigilância aumentou tremendamente no mundo. As medidas de exceção na área jurídica se espalhou pelo mundo inteiro. E a extrema-direita cresceu nisso. Quer dizer, começou essa ideia, tem ameaça, vem de estrangeiro. Então, aquilo que já existia nos Estados Unidos, essa extrema-direita e tudo, aflorou. Outro dia eu estava vendo o Bush, né? Na época, gente, o Bush, extrema-direita, o Bush pede esse pessoal moderadíssimo, né? Que é um pessoal da pesada mesmo. Então, essa é uma consequência, portanto, do mundo inteiro, que veio no rescaldo do 11 de setembro. Né? Então, há muitas consequências aí na vida. O sistema de vigilância, como eu disse, basicamente onde tem fluxo, né? Portos, aeroportos, rodoviárias, quer dizer, os nós de comunicação, né? O sistema virtual. Então, tudo isso aí ligado a uma coisa. Então, portanto, a máquina americana cresceu, infelizmente. Eu queria comemorar a queda dos Estados Unidos. Está cheio de gente comemorando só porque eles saíram. Tiraram 2.500 homens do Afeganistão. Muita gente não lê direito. A retirada. Que retirada? 2.500 homens. Mas o poder militar deles aumentou, o poder econômico aumentou. Né? E outro dia eu fiquei contente, que eu estava falando isso, não tinha visto uma entrevista do Chomsky. E alguém perguntou lá para ele, e competição militar com os Estados Unidos. Até, Guilherme, eu não sei se eu acho que você chegou a ser aluno do Maurício Trachtenberg, eu lembro dele, né? Não, nossa, eu sou muito depois. Não é verdade, o Maurício morreu em 98. Eu entrei na PUC em 2009. Então esquece. Eles se parecem muito, fisicamente e intelectualmente, né? E aquele jeito, calmo. E o Chomsky fez, não, interessante. Aí falou para o cara, você sabe quantas bases militares os Estados Unidos têm no mundo? 750. Vou repetir. 750. Sabe quantos a China tem? Vou dizer com muita clareza. Uma. É isso. Então, a China cresceu? Cresceu, disputa, é importante, tem que estar olhando, mas está longe. Está muito longe. Né? Quem cresceu muito no Oriente Médio, eu vou dizer que não está falando, é a Rússia. Não é só por causa da Síria. A Síria, todo mundo sabe, ele apoiou. A Rússia é o país mais pragmático que tem no mundo. Eles se dão bem com Israel e com o Irã. E aí tem a esquerda no Brasil que acha que os russos são a favor do Palestina contra Israel. É só a esquerda no Brasil que acha que o Putin é o camarada. Aliado super próximo de Israel. Próximo agora da Arábia Saudita. Parça da Arábia Saudita. Parça do Irã, quer brigar agora. E vai para tudo quanto é lugar. E agora parça do Talibã. Tiveram uma guerra lá violentíssima, não tem problema, estamos juntos de novo. A Rússia está entrando em tudo quanto é lugar. Se aproximou da Turquia, que sempre foi. Então, a Rússia, eu diria, lá na região, estou falando em geral, não. Em geral, a China está muito à frente da Rússia, economia, tudo. Mas eu falo ali na região,
quem está tendo entrada muito importante é a Rússia. Eu acho que tem que ficar de olho. E a China é isso, nunca se envolve muito. Vamos ver o que vai fazer ali no Afeganistão. Ainda está para ser visto, tem muito chão pela frente, né? E eu gostaria que a gente continuasse olhando para o Afeganistão, mas a gente sabe como é, né? Logo, logo já está saindo da pauta e tal. Outro dia eu estava lembrando, eu lembro quando mataram o general iraniano, disse que ia ter outra, a nova ordem mundial, porque mataram um general. Então agora virou moda. Nova ordem, não sei o quê, guerra no mundo, vai ter guerra mundial. Eu lembro matou um general do Irã, teve guerra mundial. Não teve nada. O Irã mandou uns foguetes lá numa base militar americana que não tinha ninguém. Os Estados Unidos também fez um negócio que não tinha ninguém, não. Acabou, já esquecemos. Um dia eu fiz o teste. Que general? Ninguém lá lembrava mais o nome. Soleimani. Faz o quê? 1 ano e meio? Não faz 1 ano e meio isso. Logo, logo, já estamos esquecendo. O 11 de setembro não faz nem uma semana. Já. E principalmente porque eu lembro, em sociais, mestrado eu fiz ciência política. Aí doutorado eu gosto de coisa mais ativa, chama atenção, tem conflito. Hoje o cenário nacional deixa o internacional longe. Toda hora tem coisa, de minuto a minuto. Então, o internacional já era descartado, agora o cara nem olha. Olha muito pouco, só quando vem à tona, e aí é amadorismo, porque não é nada demais. A pessoa tem que acompanhar, tem que ler, não é de hora para outra, né? Então, de uma hora para outra, o cara já sai falando, né? Já tá na cabeça dele que o império caiu, né? Eu entrei na PUC como aluno em 84. Eu lembro de um evento, estava lá o Ottaviani, que era um grande mestre, e eu não lembro que teve uma crise econômica nos Estados Unidos, ele falou, o império está chegando ao fim. Pois é. Até hoje não chegou. O Paul Kennedy escreveu um livraço, Ascensão e Queda das Grandes Potências. O livro é 90% impecável. Qual os 10%? Ele escreveu em 88. Ele apostando na crise americana, né? Aí, de repente, vem a União Soviética desmantela 2 anos depois que ele publicou o livro. Mas o livro é impecável, porque ele pega do Império Português, um livraço, recomendo, que vem analisando, assim, com dados. Aí, na hora que ele vai fazer a projeção, não do passado, faz projeção, se estrepou. Eu estava agora, por isso que numa palestra aí, numa conversa com o pessoal do sindicato, e estava falando isso, aí tinha um pessoal da área de tecnologia. Pô, Reginaldo, é difícil mesmo. As 5 maiores empresas aí do mundo, tecnologia e coisa que manda, e coisa, é os Estados Unidos ainda. Então, e queria estar comemorando, mas não tem jeito, não. Bom, então é isso. O livro é isso, e é uma tentativa também, Guilherme, de sair um pouco, não sei se eu consegui, dos muros da academia. É um livro mais, né? Mas até agora na edição, o cara, põe mais nota, aí tem umas notinhas, eu não queria colocar lá, análise e tudo, mas para ser mais fluido. Então, a pessoa folhear tem uma ideia geral. Foi difícil, assim, sistematizar, né? Desde o 11 de setembro que eu lembro da época da entrevista, até estou tentando recuperar uma com o Boris Casoy. Foi 1 hora de briga. Foi o dia que os Estados Unidos atacou o Afeganistão, né? Dia 7 de outubro. E eu fui num programa que ele tinha na Record. Era para ser entrevistado, mas ele não deixava eu falar. Ele é alterado lá. Então, sempre participei disso, tudo. Eu falei, puxa, eu vou escrever. Então, era abril, e o Biden deu uma declaração famosa, um discurso em 14 de abril, que ele diz o seguinte, nós temos outras preocupações no mundo, China, Rússia, e vamos largar o Afeganistão sem pré-condições. Aí eu me liguei. Aí falei com o Valim, que é da editora, e Valim, eu vou terminar uns trabalhos aqui na universidade e vou concentrar nisso. E aí escrevi rápido, aí foi bem relativamente rápido, mas algumas coisas eu tinha já há muito tempo, outras não, porque eu tinha que... E voltei a ver que foi publicado.
E por incrível que pareça, Guilherme, proporcionalmente aos outros assuntos, eu vasculhei. Tem pouca coisa também nos Estados Unidos sobre o Afeganistão. Acho que eles fazem, mas não quer que fique sabendo. Né? Então, não, assim, estou dizendo proporcionalmente a outros assuntos. Tem pouco. E aqui no Brasil, que eu saiba, eu fiz um levantamento, não tem nada de coisa. Essa ideia de dialogar mais com um público maior, né? A pessoa se inteirar um pouco das coisas. E procurei, à medida do possível, sempre dar exemplos, citar casos, né? Eu conto o caso, por exemplo, de uma mãe, então, para dar a ideia da guerra civil, e também de mulheres, num papel de estar protegendo a família, uma coisa. Essa mãe, eu vi a entrevista, ela tem 4 filhos, um do Talibã, olha que drama, os outros 2 do exército afegão e um outro que era adolescente. O Talibã foi morto pelo exército e os 2 do exército pelo Talibã. O que essa mulher quer? Ela diz, paz. Quero que meu filho viva, que a gente viva em paz. Ter paz é os Estados Unidos ir embora? Então, eu quero que ele vá embora. E acho que é um caso que relata bem guerra civil. Guerra civil divide. Parece, está uma turma do Talibã aqui e uma turma do exército aqui. Você vê, na mesma família tinha dos 2. Então, isso é... Então, acho que é o caso, contar o caso, né? Ele dá uma noção para a pessoa, né? Ao invés de eu ficar escrevendo o que é guerra civil. Não fiz isso. Discorrer conceitualmente todo. Mas contar alguns casos, dar informações, tentei dar bastante informação de números, tanto de ações, de mortos, de militares envolvidos, de recursos, né, para a gente ter a dimensão do problema. Então, contei alguns casos. No caso de prisão, contei o caso de um libanês que foi preso e ficou numa solitária nos Estados Unidos durante 3 meses, e ele não tinha absolutamente nada a ver com terrorismo. Então, eu vou contando alguns casos a respeito disso. Bom, é isso. E aí a gente pode conversar aqui. Certo, o Reginaldo. Eu te faço a primeira pergunta, né? Você consegue, assim, tá certo que a gente não tem bola de cristal, mas você consegue prever ou dar tendências do que pode acontecer no Afeganistão no futuro? Não, veja só, eu acho assim, o Talibã, ele se preparou para isso, para chegar ao governo. Acumulou 20 anos de experiência, que não foi brincadeira, esses 20 anos. Então, é improvável que o Talibã caia, vamos dizer assim. Você viu agora, uma imprensa querendo resistência no Vale do Pangir. Um negocinho desse tamanhozinho. Nem sei o que aconteceu, eles estão cercados lá. Então, isso é uma coisa. Então, eu acho que, quanto a isso, eu acho tudo isso que eu estou dizendo, improvável. Pode acontecer. O Raymond Aron sempre falava o possível e o provável. Então, é possível? Tudo é possível, mas é improvável. Agora, o que eu entendo é que não uma estabilidade será difícil. Não vai ter muita... veja, na época do Talibã, muitos dizem tem os insurgentes por vários motivos. Tem o insurgente ideológico nesses 20 anos. Tem o insurgente por razões econômicas, que está, vamos dizer, passando fome, quer dizer, está vivendo mal, ele vai se tornar um insurgente. E tem o insurgente por razão econômica no seguinte sentido, decorrente da segunda, que é pago. Às vezes a gente pensa, oi, eu vou ser Talibã. Não, eu vou ser Talibã. Isso é pago. Precisa de recursos para isso aí. Né? Então, nesse aspecto vai ser instável. Tem uma coisa, eu não consegui assim ver ainda, eu precisaria investigar mais, porque os Estados Unidos, somando corpo policial e o corpo militar do Afeganistão, durante esses 20 anos,
Eles cresceram de tal forma que hoje eles têm 300 mil pessoas, somando policial e militar. Para onde que eles vão? Ah, vai para o governo afegão. Todos vão pagar esse pessoal? Não sei. Algum lugar eles vão. Eles adquiriram uma expertise militar, então tudo está em aberto. É um grupo aí que paga, tal. Então eu acho que vai ter. É difícil ter um grupo para derrubar o Talibã, mas também ao mesmo tempo é difícil o Talibã exercer vamos dizer, um governo estável, né? E a incógnita até onde vão as relações de apoio que vai adiantar do Irã, Rússia e China. Até onde que eles vão nisso? Não sei. Não deram sinal ainda, então a gente não sabe. Eles apoiaram muito para derrotar os Estados Unidos, para tirar os Estados Unidos de lá. E isso sim, conseguiram. Agora, daqui para frente, eu não sei. É, certo. E, o professor, eu vejo muito, né, parte da esquerda comemorando, né, a volta do Talibã como se fosse Verdade. uma derrota dos Estados Unidos. Queria que você comentasse um pouco mais essa visão, porque você Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Uma contraposição importante. Não, é desconhecimento ou burrice. Por quê? Porque, veja, esses grupos, só que geral, tá? Vou fazer uma geral. Na hora que vem lá 79, ponto para isso 79. Revolução no Irã e invasão do Afeganistão e que vem esses grupos jihadistas. Eles eram, assim, já inicialmente, antes de ser anti-Estados Unidos, porque eles não são anticapitalistas. Não são anticapitalistas. Eles são anti-Estados Unidos, eles são anti-ocupação. Eles vão liquidar a esquerda. Irã, onde os comunistas eram mais fortes historicamente. O Tudeh, que tem outros partidos, mas o Tudeh, que era o Partido Comunista, foi fundado ali na sequência da Revolução Bolchevique. Você vê o histórico que tem. Durante a ditadura do Shah, o Shah chega em 1954 ao poder, vai até 79. Matou, prendeu muita gente, mas o Tudeh ainda era forte. O que o Shah não conseguiu, o Khomeini fez. Acabou. Não existe mais, acabou. Não tem nenhum grupo comunista no Irã hoje. Esquerda, comunista, acabou com tudo. O Afeganistão, eu sou anti-stalinista, tudo por vários motivos, mas invadiram lá e mataram 1.200.000 pessoas. Um amigo meu falou assim, Reginaldo, modernização. Porra, modernização matando 1.200.000 pessoas, negócio impressionante, né? Mas não é a questão do stalinismo, mas eles eram anticomunistas. Eles são anti-esquerda, o Talibã. Não tem sentido nenhum. Então, eu não vejo sentido nisso. Nenhum. E tanto de fato, porque eles não vão fazer nada. Não tem conexão com o movimento de esquerda nenhum. Eles quiseram expulsar os Estados Unidos lá e vão fazer um governo altamente repressivo. Altamente repressivo. Não quer dizer que nenhum de nós ia sobreviver lá, só isso. Esse é o teste. Se alguém de nós aqui que tem essas posições vai sobreviver lá. Então, é um vazio, é uma coisa muito preocupante. Quer dizer, não tem o que comemorar, tem que saudar o Talibã. Alguns fazem por desconhecimento, outros por isso. Não sei por quê. Então, inclusive, a tese de livre docência minha é sobre a década de 50 no Oriente Médio. Todo mundo estuda nacionalismo. Eu estudei o nacionalismo como contra-revolução. Porque os nacionalistas árabes se aliaram aos Estados Unidos para acabar o quê? Com a esquerda. Acabaram com a esquerda. O Nasser aí, que não é meu parente. E eu vejo muita gente de esquerda saudando o Nasser aqui no Brasil. Ele acabou com a esquerda. A esquerda na Síria, no Egito. O Saddam era agente da CIA. Por quê? Em 1958, pouca gente fala. Os comunistas chegaram ao poder no Iraque. Comunista. Não é... E
E aí a CIA começou a se organizar com vários grupos, inclusive com nacionalistas. O Saddam era novinho, lá nacionalista, pagava o Saddam. Durou 3, 4 anos, o governo comunista caiu. Líbano, mesma coisa. O Líbano, na década de 80, Guerra Civil do Líbano, os palestinos, que a maioria dos palestinos era de esquerda naquela época, aliaram com a esquerda libanesa, na Guerra Civil. O que aconteceu? O pai do Bashar, o Hafez Assad, mandou uma coluna de tanque, que era tudo da Rússia, reprimir a esquerda lá no norte. Israel invadiu pelo sul. Acabaram com os palestinos e com a esquerda palestina, com a esquerda libanesa. Esses grupos aqui da esquerda, isso aí todo mundo que sabe lá, só os daqui que acham que é esquerda. Não tem sentido nenhum. Eles não têm ideia do que é. Vai lá falar quem que é esquerda para eles. Imagina. Então, o Oriente Médio sempre predominou isso daí. Então, é uma confusão. O cara parece crítica à ocupação. Isso sim, mas não quer dizer que é esquerda. E o Talibã realmente... fato objetivo claro. Tem um grupo que chama Haqqani, que é o fundador no Afeganistão. E esse grupo se fortaleceu e ele sempre foi aliado do Talibã, mas sempre se tornou independente. Ele é aliado e da Al-Qaeda. Esses caras são literalmente um terror. Eu li que formalmente a segurança na cidade está na mão deles. O Talibã colocou na mão dos Haqqani para controlar a cidade. Não é. O líder do Talibã, ele tem um nome imenso lá, né? Rabatullah e tal. Eu conto no livro também o episódio para dar um pouco quem que é esse pessoal. Filho dele, depois falaram, é filho adotivo, não importa. O filho dele fez um atentado suicida e ele abençoou o filho. Jogou um carro com explosivo. Ele abençoou o filho antes de ir. Ataque a militar, civil, tanto faz, mataram. Então é isso. O pessoal está apoiando isso? E apoiar isso não é estar do lado dos Estados Unidos, né? Porque bipolaridade bipolaridade de poder, tudo bem. Bipolaridade no cérebro já é preocupante, né? Reginaldo, tira uma dúvida minha, né, na verdade, em relação da Aliança do Norte. Eu sempre, desde quando eu era garoto, não entendia porcaria nenhuma do que estava acontecendo, mas acompanhei o 11 de setembro e tudo mais, escutava, né, do tal da Aliança do Norte. O que é essa Aliança do Norte? Então, é o seguinte, os russos saem, aí começam uma disputa entre os grupos, lá dentro do Talibã, dentro do Afeganistão, guerra civil. O Talibã vai ganhando, só lá no norte ele não... que é o Massoud, Ahmad Massoud, que é o líder. Ele organiza lá e resiste. O cara que está no Vale do Banshir é filho dele, filho do Massoud. Esse que está lá também assistindo ao Talibã. E os Estados Unidos passou, né, a apoiar ele. Então ele era um cara mais culto, falava francês, falava bem, tal, né? E no dia 10 de setembro de 2001, eu conto isso até no episódio da Carta Capital, ele vai dar uma entrevista. O cara que está com a câmera é um suicida, mata ele. Explode. A interpretação tem todo sentido, porque já estava planejando o 11 de setembro, porque eles queriam evitar ter um líder para os Estados Unidos apoiar. Então, quando os Estados Unidos invadem o Afeganistão, apoia a Aliança do Norte, que é esse grupo. É um grupo militar, político, que dominava a região, mas acabou. A Aliança do Norte acabou. Foi dissolvida. E esse filho dele tentou juntar uns grupos aí. Hoje o norte, eles dominam ainda o norte hoje, o Talibã domina.
Eu tinha lido que eles estavam tentando voltar, é verdade? Não, é esse grupo que está com o filho dele, mas não está nem no norte, é o Vale do Pangir. O Vale do Pangir, assim, tem umas montanhas que é um negócio. Então, geograficamente, realmente é difícil chegar lá, mas estão cercados. Estão cercados. Tomara que chegue a um acordo. Eu não, essa semana eu não acompanhei, porque estava tentando. Senão eles vão matar todo mundo. O Talibã vai matar todo mundo. Não vai. Eles tentaram levantar lá e falaram, vai levantar o Afeganistão inteiro. Ninguém levantou. Estão isolados. Então, e o Massoud começou a ter muita fama, porque é isso, ele dava muita entrevista, se comunica, tal. Então, caiu nas graças da mídia ocidental, né? Tinha documentário dele, porque eles apostavam tudo nele para derrotar o Talibã, né? Então é meio contraposição, né? Parecia que ele é o civilizado e o outro é o bárbaro. Então, construíram muito essa imagem dele. Não, ele foi um cara importante na luta contra os soviéticos, não tem dúvida nenhuma. Um cara muito articulado, tudo. Mas, ficou muito assim um mito, né? Que eles acreditavam que um dia ele fosse derrubar o Talibã, mas. E agora o filho dele juntou um pessoal lá, mas não adiantou nada, não. Certo. Ô, professor, agora para finalizar a nossa discussão aqui, né? Tinha falado que ia ser, né, um tiro curto, né? Menos tempo que foi daquela primeira vez que a gente fez a live. Eu te faço a seguinte pergunta: eu vejo muito hoje setores da esquerda fazendo uma comparação, né, do que é o Talibã e do que é o governo Bolsonaro, né? E o Eu vejo também. bolsonarismo. É o bolsonarismo. É cabível essa comparação ou você acha meio absurda? É absurdo. Eu já vi isso. Veja só. Vamos para análise, análise e depois a pessoa faz o que quiser a interpretação. Talibã, como assim nessas linhas gerais que eu coloquei aqui, ele tem uma origem social. Goste ou não. Então, assim, ele vem da sociedade, a organização, o grupo social faz parte. A outra questão é que, quer dizer, eles têm uma postura, vamos dizer, política, né? Tem um projeto político para o Afeganistão. Ele pode divergir do projeto, mas ele tem um projeto político. As comparações se fazem, né? Como sempre, comparação é uma coisa complicada e perigosa, porque essa coisa de aspas, tá? Vou colocar aspas, porque esse extremismo e colocar a religião com política. Isso é uma vulgarização. Né? A gente for olhar para o bolsonarismo tem muito mais a ver com quem? Com a extrema-direita americana. E tem uma base empresarial muito forte. O que tem a ver isso com o Talibã? Vê agora a pesquisa que saiu. Agora do Bolsonaro. O maior apoio dele é empresário. É quem ganha mais de 10 salários. A questão de classe está muito clara. Quem ganha até 2 salários e quem ganha entre 2 a 5 salários é contra. Né? Quer dizer, outra coisa, é voo de galinha, o Bolsonaro. O bolsonarismo é voo de galinha. Ele cai. O Talibã começa em 92, 93. Não é voo de galinha. Sempre vai ter. Né? Então, são coisas episódicas. Eu acho que não tem nada a ver com fascismo nem nazismo também. É a extrema-direita americana, que é capitalista, que é uma variante liberal. O nazismo também era capitalista, mas não era liberal. Então, essa variante liberal começa a tomar essas atitudes num certo momento que as classes, as elites, eu discordo, mas acham que estão em perigo. Então, elas usam a extrema-direita como boi de piranha. Logo, logo passa. Os banqueiros, essa turma que está apoiando o Bolsonaro industrial, logo, logo eles já vão para outro candidato. Né? Eles colocam esse pessoal na linha de frente. Então, quando a gente está no momento, a gente acha que é uma coisa eterna. Quando é que faz o que ele está no poder? 2 anos, né? 2 anos? Está indo para 3.
2 anos e meio. É. 2 anos e meio no poder. Quando ele se candidatou, quem conhecia o Bolsonaro? Eu lembro, numa dessas manifestações aí contra a Dilma, o PT, sei lá, que eu moro perto da Paulista, um dia eu estava andando a Paulista e tal, lá no começo eu olho, o Bolsonaro tinha 10 pessoas do lado dele. Fenômeno episódico. Some. Outra, não tem organização. Que organização que ele tem? Ainda bem. Porque o Trump tem um partido republicano, que é um partido secular. O Trump, ele é bilionário. Ele tem um grupo, a classe dele. Quem é o Bolsonaro? É um boi de piranha da elite. O jeito da gente discutir a elite fica discutindo o Bolsonaro, fica discutindo coisa de Twitter e tudo, e a elite ganhando dinheiro. Então a elite coloca isso na frente, esse pessoal na frente. Elite Mas e os econômica. bolsonaristas? Não, aí tem que. Isso que eu estou dizendo, tem que diferenciar. Tem que diferenciar. Você tem, não só no Bolsonaro, em tudo, na hierarquia. Eu acho que a gente tem que ir com cuidado. Veja, eu não estou falando isso só agora, eu estou falando faz tempo e as pesquisas vêm mostrando. Essa coisa, os evangélicos. Não fala evangélico, fala organização. Não. Então a gente que estudou sociais sabe disso, fala de ator e não da coisa. Vê aí os evangélicos. Pau a pau com o Lula. O que tem a ver com religião? Né? Tem a ver com organizações. Né? Então você tem vários tipos de organização. Agora eu estava conversando também militar. Eu entrevistei militares, estava um pouco antes do negócio do impeachment da Dilma, assim, antes, que era para a coisa do Haiti, que é boa parte desses militares que estão aí. Boa parte deles eu entrevistei. Eles tudo apoiavam a Dilma. Aí, de repente, muda. Então, o que eu estou querendo dizer lá do Talibã não é de apoio no sentido de identificação, de origem social, coisas episódicas, completamente episódico. É isso. Então, pegou um momento também que eles queriam qualquer coisa para tirar o PT, o Lula, a Dilma, e pularam no barco. Agora, você vai ter um grupo aí que despertou, né? Quer dizer, sempre saiu do armário, né? Cheio de gente que não abria a boca, começaram a sair. Mas é um grupo pequeno. Esse, que não tem organização nenhuma, que não fala. Então, é uma coisa episódica. Eu sempre falei isso, a gente tem que centrar nas modificações, nas coisas do capitalismo. Então, você vê, esses empresários bolsonaristas mesmo, né, é o reflexo de mudanças na estrutura econômica e social do país. Então, você vê esse cara da Ravan, né? Então, antes, assim, na minha época, até lá atrás e tudo, vamos ver Fiesp. Fiesp é Deus. Então, isso é mudança. Mas é um novo produto da estrutura econômica. Não é que o cara, eu sou bolsonarista. Ele se encontrou no Bolsonaro. Né? Agora, você vê, o chefe da Casa Civil dele, há pouco tempo atrás, estava beijando a mão da Dilma. Ciro Nogueira. E é um punhado desses. Um punhado. Então, agora eu acompanho sempre a CPI. Outro dia foi esse empresário Marconi. Até ninguém falou. Ele falou um negócio lá, ficou todo mundo constrangido. Você conhece o senador? Ele olhou e falou: conheço a senadora Lisiane, conheço o Alessandro, conheço o Renan, porque eu vim aqui para a época do impeachment da Dilma. Tá vendo? Então é isso. Então, assim, veio, essa elite se juntou, fez isso, e de repente ela está. Hoje eu vi o racha que está no agronegócio. Né? Então, voltando, Talibã não. Talibã tem. Claro, sempre tem o povo em geral que não é Talibã, não é contra, quer viver em paz. Né? Mas você tem um núcleo duro social. Veja. Uma coisa é o seguinte, entra um país lá, joga bomba, nunca se jogou tanta bomba, compra. Os Estados Unidos desceu lá com milhões, comprava os outros para ficar contra o Talibã, virou muita gente e não conseguiu ganhar. Se não conseguiu, é porque tem base social. Um grupo político que tem base social forte, difícil ser derrotado. Muito difícil. Ele vai ficar. Ele pode ser derrotado, sim, mas não. Agora,
Isso é um fenômeno episódico. As pessoas estão pegando muito pela superfície, precisa tomar cuidado. É igual essa história. A CPI é muito boa para revelar isso. A extrema-direita, os militares são contra a China. Ah, é? Agora mostrou, eles estavam ganhando contra a China quando ganha dinheiro. Queria ganhar dinheiro lá da China, nas vacinas. Ah, é contra a máscara. O cara estava ganhando dinheiro vendendo máscara. Eles não são contra nada. Entendeu? Então, tinha o Irving Goffman, que era um sociólogo marxista americano, década de 50, ele falava, tem o front stage, que é o palco do teatro, e tem o backstage. Ele falava, nós, sociólogos, temos que olhar o backstage. Hoje em dia, o pessoal só olha o que escreveu no Twitter, não sei o que, ele falou isso. É bobagem. Então, ficar acreditando, tá cheio de estudiosos, entre aspas, de extrema-direita. É contra a China. Contra a China, caramba. Dá dinheiro para você ver. Não adianta. Vendeu máscara, quer vacina, só que você ganhar dinheiro. Você ganhar dinheiro e pegar uma boquinha, eles estão ali, não tem? Aí para fora eles ficam xingando, criticando. Não é nada. Não é nada, nada, nada. Então é isso, precisa tomar cuidado. Essa esquerda aqui tá. Aí, Talibã, que bobagem, não tem nada a ver. Nada a ver. Veja, eu sou completamente contra o Talibã, mas Mas isso é uma coisa, mas tem que reconhecer que ele tem base social, velho. É uma coisa de falar da Revolução Iraniana. A Revolução Iraniana, uma parte foi real, que apoiou o Khomeini, como outra parte apoiou os comunistas. Aí foi eliminado fisicamente a organização. Né? Então não tem nada a ver, não. Isso é uma bobagem. Coisa para tudo. Então, acho que é isso aí, pessoal, né? Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista aí, um bate-papo sobre o livro, né, do Reginaldo Nasser, né? Então, quero agradecer primeiramente a participação de novo, né, do professor aqui no canal, ele que esteve aqui bem no comecinho, né, do canal, quando eu apresentava, né, as lives junto com o André Bontempo, né, que faz parte do canal também. Então, quero agradecer ao Reginaldo, né, mais uma vez, e passar o bastão para ele fazer as considerações finais. É um prazer estar aqui, Guilherme, e parabéns pela iniciativa. E volto a falar o que nós estávamos conversando aqui. O único recado é que vamos chamar esquerda, os progressistas, são se dedicar mais a acompanhar as coisas internacionais. Né? Eu tenho visto aí blogs muito desconsiderado, muito superficial. Repito aqui, todo mundo de esquerda tinha em mente a questão internacional, para saber quem apoia, com quem faz aliança, porque isso é fundamental na política. Infelizmente, quem está fazendo isso mais do que a esquerda aqui no Brasil é a direita. A direita está completamente internacionalizada, em toda a dimensão, não é só econômica, organizacional, ideológica, né? É tudo organizado, não é o Bannon que vem aqui? É verdade. Cadê o nosso Bannon? Não tem ninguém. A gente não está conectado com a Argentina, né? E eles estão conectados, né? Eles estão muito conectados. A pauta, a agenda deles é a mesma, muito uniforme no mundo inteiro, né? Então, acho que precisa, mas aqui é chovendo molhado, não tem muita coisa. O pessoal não dá atenção, todo mundo quer saber coisinha do momento, né? Tudo os picuinhos. Então, nem tática pensa, eu ia falar, não pensa em estratégia, né? Mas nem tática pensa. É o dia de hoje, amanhã já é outro. Né? Já é outra pauta. Então, é isso. Precisa se atentar mais para isso. Então, acho que é isso aí, né? Mais uma vez, agradecendo ao Reginaldo, agradecendo a você que está assistindo o vídeo. Ô, Reginaldo, antes de encerrar, me diga uma coisa. Onde que você acha o seu livro? Então, o livro ainda está em pré-venda, porque nós estamos editando ainda. Inclusive, hoje a gente está colocando um mapa, estamos dando uma incrementada. Então, é a editora Contracorrente. Né? Se entrar lá, vai ver que está em pré-venda. Acredito eu que daqui uns 10 dias já está em venda. Né? Pela pré-venda, nós vamos fazer um evento
A editora vai fazer um evento, quem comprou em pré-venda o livro, na quarta-feira, agora, às 18 horas, e falar sobre o livro, uma aula, e foram convidados também 2 jornalistas da área internacional, a Patrícia Campos Melo e o Jamil Chad. Inclusive, o Jamil foi meu aluno da primeira turma de RI lá da PUC. Né? Quarta-feira, 18 horas. E depois, na hora que tiver já o livro lançado, a gente faz alguns lançamentos e também, se quiser, eu venho aqui, porque com a leitura das pessoas a gente pode conversar mais. Então, acho que é isso aí. Agradecendo mais uma vez ao Reginaldo. Né? Só o nome do livro? A luta contra o terrorismo, os Estados Unidos e os amigos talibãs. A luta contra o terrorismo, os Estados Unidos e os amigos do Talibã. Vou te pôr o link aí. Então, acho que é isso aí. Mais uma vez, agradecendo ao Reginaldo, agradecendo também a você que estiver assistindo, seja através da minha página do Facebook, mas também através do canal do YouTube. Vão lá, se inscrevam no canal Podcast Mesa de Debate Instituto Um Pouco. Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu, acompanhe a gente, siga a nossa programação, curta a nossa página do Facebook, né? E siga a gente no Instagram, e além de comentar, né, essa live e outras entrevistas que o canal fez. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos e até a próxima. Fui!